Sejam bem-vindos ao canal da Adoção Espiritual. Eu me chamo Vitória, sou integrante da equipe da Adoção Espiritual e estou aqui com o Dom Tiago, que irá nos explicar algumas dúvidas frequentes sobre a adoção espiritual. Dom Tiago, desde outubro de 2020, a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro vem promovendo a adoção espiritual na cidade do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, né? Mas como é que surgiu a adoção espiritual? O senhor poderia nos explicar? Eu conheci a adoção espiritual na Polônia. Quando jovem, conheci a adoção espiritual no grupo de jovens que eu participei e já senti que é uma iniciativa muito importante e interessante para mim e para os outros jovens, porque ela nos leva a pensarmos sobre a existência daquelas pessoas que nós não vemos, crianças nos seios maternos, mas que podem correr o risco de vida. Então eu comecei exatamente a seguir esta prática e ela, daquilo que eu sei, ela surgiu na França como o efeito, como resultado das aparições de Nossa Senhora de Fátima, que pediu para que nós façamos as orações, para que nós façamos penitência por causa dos pecados que tantas vezes surgem, tantas vezes o ser humano comete. Então, surge lá essa iniciativa de pensar sobre o pecado muito grande que, infelizmente, atormenta a humanidade, que é o aborto. E os jovens da Polônia, visitando um dia, provavelmente ou França ou Inglaterra, esses jovens trouxeram para a Polônia um panfleto que falava exatamente sobre a adoção espiritual. E assim chegou para a Polônia e depois, eu sei que através dos padres poloneses chegou a outros lugares, se espalhou pelo mundo e eu comecei a lembrar dessa prática no ano 2020, mas também eu sei que esta prática já era conhecida no Brasil um pouquinho antes, porque depois de começar a promover a adoção espiritual, conheci realmente na internet também outras pessoas que já falaram que conheciam essa prática, né, da adoção espiritual. Interessante. Mas por que é importante essa prática da adoção espiritual? O mais importante é que nessa prática nós podemos zelar com nosso amor pelas vidas, tanto da criança ameaçada pelo aborto como da mãe dela. Então nós entendemos que não se trata apenas de uma prática de oração, e sim do gesto de amor que vai beneficiar uma criança concreta. Nós não precisamos conhecer essa criança, mas ela vai ser beneficiada. Também vai ser beneficiada a mãe dessa criança, porque uma vez ela desistindo do aborto ou nem levando em conta se alguém propor para ela essa suposta solução no caso de uma gravidez indesejada, ela nem vai levar em consideração a possibilidade de realmente levantar mal contra seu próprio filho. Então, em resumo, a adoção espiritual, ela protege a criança da morte e ela protege a mãe dessa criança das consequências do aborto, que sabemos como são capazes de atormentar a vida de uma mulher, tanto pelo lado físico, que já se conhece muitos resultados negativos para a saúde da mulher, como também resultados psicológicos e, obviamente, espirituais também. Sim. E na adoção espiritual, a gente ouve bastante o termo maternidade e paternidade espiritual. O senhor poderia nos explicar um pouco sobre esses termos? Basta pensar um pouco sobre o próprio nome, adoção espiritual. Então, se falamos da adoção espiritual, falamos que alguém vai ser adotado. Então, também temos que aqui envolvimento de uma mãe ou de um pai espiritual.
Mas, na verdade, o que eu sempre destaco, porque vejo nisso um grande sentido, é que nós não pensamos apenas que estamos, de fato, rezando na intenção de uma criança. Não, somos convidados a exercer a nossa maternidade ou paternidade espiritual exatamente através da oração. Ótimo, que interessante. E é recomendado um dia especial, então, para adotar espiritualmente? No princípio, podemos dizer que isso não é tão importante. Nós podemos iniciar a adoção espiritual em qualquer momento, que isso seja claro. Mas, se vamos pensar qual seria o dia melhor para iniciar a adoção espiritual, já um primeiro sábado do mês, dia dedicado a Nossa Senhora, já é um dia muito bom. Por quê? Porque a adoção espiritual tem tudo a ver, pela sua prática, a oração que vamos fazer durante o tempo dessa adoção espiritual, tem tudo a ver com Nossa Senhora. Então, primeiro sábado do mês já é um bom dia. Com certeza, uma festividade, uma solenidade de Nossa Senhora é um dia excelente. E, para nós, um dia muito especial é um dia 25 de março, o dia quando Maria recebeu a visitação do anjo Gabriel, que veio exatamente anunciar o plano de Deus, e neste dia ela disse sim para esta gravidez que ela não esperava, mas ela exatamente acolheu essa proposta de Deus, confiando plenamente nele. Então, o dia mais bonito para iniciar a adoção espiritual é 25 de março. Bem simbólico, né? Olha só. E o que a gente precisa fazer, então, para adotar espiritualmente? Basta iniciar com a intenção. E eu quero, do fundo do meu coração, adotar espiritualmente uma criança. Só isso já é suficiente, claro, para logo a seguir fazer uma oração, que depois explicamos, né, onde encontrar essa oração que dá o início do compromisso da adoção espiritual. Essa oração se reza apenas uma vez, exatamente no dia quando começamos a adoção espiritual, ok? E é isso. E depois, cada dia, aí que nós estamos já fazendo o nosso compromisso diário, expressando o nosso amor materno, paterno, como falei, através da oração diária. Logo eu explico qual é a oração diária. Então explica pra gente um pouco melhor essa prática. Como a gente faz a prática da adoção espiritual? Então, ela consiste em oração de uma dezena de terço, que é Pai Nosso 10 Ave Marias, claro, meditando um dos mistérios do Rosário. E além dessa dezena, nós também fazemos a oração do compromisso. Esta oração nós encontramos, primeiro, de uma maneira física, nas carteirinhas que as paróquias, principalmente do Rio de Janeiro, podem receber, né? Onde se encontra essa oração com outros detalhes. E, além disso, nós podemos encontrar a oração da adoção espiritual também nas nossas redes sociais, no nosso site. E essa oração exatamente vai nos acompanhar durante os 9 meses do compromisso da adoção espiritual. Tá bem. E quanto tempo dura essa adoção espiritual? São exatamente 9 meses. Nós pensamos aqui numa gravidez real, por isso, começando a adoção espiritual num certo dia, precisamos anotar esta data, para que, a partir exatamente desse dia, nós possamos contar 9 meses, rezando, como falei, diariamente, este compromisso diário, dezena de terço e a oração do compromisso, e terminamos quando termina 9 meses deste nosso compromisso. É um tempo de gestação, né? Isso mesmo.
E quem pode adotar o filho espiritual? A adoção espiritual, ela é destinada a todas as pessoas que entendem a importância dessa prática. Podem ser, obviamente, mulheres, homens, jovens, podem ser até as crianças, se de fato vão ter um pai, uma mãe, um avô junto com ela com a criança, para que ela possa de fato cumprir também este compromisso. É uma coisa muito boa. Obviamente também convidamos de uma maneira especial os casais que aguardam seu filho. Às vezes surgem dificuldades de engravidar, por isso a adoção espiritual já é como se fosse exercício do nosso amor por uma criança que já existe neste mundo e precisa do amor materno-paterno. E claro, quando um dia vai surgir o filho natural, né, aí um casal assim já vai poder dizer: eu estou cuidando de 2 filhos, aqui que chegou como segundo, mas antes já cuidavam de um outro filho espiritual que Deus me apresentou. Claro, Deus, não que eu soube quem é, mas Deus com certeza destinou uma criança que eu posso cuidar através do meu amor paterno-materno. Que lindo! Mas sobre o casal, eles adotam uma só criança ou cada um assume uma criança espiritual? O sentido da adoção espiritual é esse, que cada pessoa pode adotar uma criança. No sentido, se é casal, então o marido vai adotar uma criança e a esposa vai adotar outra criança. Ah, sim. E para iniciar a adoção espiritual é necessário se cadastrar no site? Não é necessário. Nós temos no nosso site, de fato, um formulário. Ele até nos traz alguma noção de número das pessoas que abraçaram a adoção espiritual. Também na hora de registrar exatamente o nosso e-mail, né, nós damos a oportunidade de, em certo momento, talvez receber algum e-mail com alguma mensagem, mas, como falei, não é necessário. Podemos iniciar a nossa adoção espiritual sem qualquer cadastro. E precisa ter a carteirinha também para fazer a adoção espiritual? Não, também não precisa desta carteirinha. Ótimo. E é preciso entrar ou participar de algum grupo de WhatsApp para adotar espiritualmente? Também não é necessário. Nós, de fato, praticamos que no dia 25 de março, aqueles que querem iniciar naquele dia a adoção espiritual podem entrar num grupo, claro, ali anunciado com antecedência, e assim as pessoas têm um certo acompanhamento durante 9 meses de adoção. Mas isso não é necessário, é uma opção para aqueles que vão iniciar no dia 25. Quem começou no outro momento pode fazer a sua adoção espiritual de uma maneira particular, sem nenhum problema, e ela é totalmente válida e ela tem todo o valor. Tá certo. E eu posso adotar mais de uma criança ao mesmo tempo? Não. Nós só podemos adotar uma criança por vez. Durante 9 meses cuidamos espiritualmente desta criança. Quando termina 9 meses, aí sim nós, naquele momento, entregamos a criança a Deus, pedindo as bênçãos para a vida que está começando aqui neste mundo já presente, né, já visível, podemos dizer assim, e podemos naquele dia, o dia seguinte, já pedir a Deus para que nos apresente uma outra criança que está precisando da nossa oração, do nosso cuidado. E Dom Tiago, o que acontece se eu esqueço de rezar a dezena do terço ou a oração do compromisso diário pela criança? Posso dizer que não acontece nada, não tem nenhum problema. Nós, de fato, podemos logo retornar para esta oração. Basta, claro, ter esse compromisso, ter essa preocupação para ser fiel na oração, né?
Mas se acontece isso esporadicamente, ou esqueci 1, 2 dias, 3 até, mas depois retornei com todo o amor, com todo o carinho, não tem nenhum problema. O problema seria se eu deixasse por maior tempo, 2, 3 semanas, um mês. Aí, de fato, recomendamos para que, naquele momento, a pessoa comece uma nova adoção espiritual. É um compromisso feito e é um compromisso assumido por Deus, né? Então, a pessoa, quando esquece de fazer esse compromisso, essas orações, ela precisaria se confessar? Eu acredito que não é necessário fazer uma confissão como se fosse que naquele momento surgiu um pecado, porque é um compromisso de fato perante Deus, ou com o próprio Deus que nós assumimos, mas é um compromisso que não vem de uma obrigação como tantos outros compromissos que vêm dos mandamentos de Deus, né? Nós apenas precisamos, claro, podemos comentar com o padre na hora de confissão que, de fato, eu não cumpri a minha promessa, não levei ela com seriedade, né? Mas só se for o caso, de fato, um esquecimento maior, o abandono. Mas se nós voltamos, tipo, depois de poucos dias, retornamos à adoção espiritual, nem precisa conversar com o padre. Tá certo. E, Dom Tiago, como a adoção espiritual ela pode ajudar alguém que já cometeu um aborto? A adoção espiritual, ela, como falei no início, além de ajudar a criança ameaçada pelo aborto, também, além de ajudar a mãe dessa criança, ela é grande valor, ela torna-se um grande valor para aquela pessoa que abraça este compromisso. E como você falou, mencionam aqui pessoas, mulheres e homens também, que passaram pela experiência de aborto. A adoção espiritual traz grandes benefícios. Eu falo isso não de uma teoria, mas da prática. Aquilo que eu escutei das pessoas que partilharam comigo, que passaram pela experiência de aborto, né? E elas depois me falaram que, praticando a adoção espiritual, sentiam que, de fato, a ferida no coração delas começava a fechar, como se sentiam que estavam sendo curadas. E essas pessoas não explicavam porque, naquele momento, eu sei que eu estou cuidando de uma criança inocente que precisa dessa ajuda. E eu sei que é importante preservar esta vida. Hoje já sei. E mais ainda falam, eu também rezo muito porque não quero que uma mulher passe pela experiência que eu passei, que fica com essa ferida que eu estou agora no meu coração e que estou curando por causa da adoção espiritual. Mas eu não quero que nenhuma mulher passe por o mesmo que eu passei. Tá certo. E qual seria o melhor modo de encontrar adoção espiritual na internet? Nós temos um portal que se chama adoçãoespiritualrio.org.br. Entrando neste portal, nós encontramos os links tanto para nosso site, como para nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal do YouTube. Nós também temos naquele portal links para os aplicativos que são assistentes virtuais da adoção espiritual. Eles ajudam para que a pessoa não esqueça de fazer exatamente oração diária, porque pode acertar as notificações e exatamente na hora marcada o próprio aplicativo lembra para nós que temos que fazer a nossa oração. Também neste aplicativo tem uma boa interação entre exatamente criança espiritual. Claro, nós entendemos que não se trata de uma criança concreta, mas uma criança deste aplicativo, em certa maneira, simboliza o nosso filho espiritual. Então, muitas pessoas que usam esse aplicativo falam o quanto que ele é bom, o quanto que ele é importante. E tudo isso encontramos, como falei, neste endereço
adoçãoespiritualrio.org.br. Se eu quiser levar a adoção espiritual para minha paróquia, grupo ou grupo de oração, algum outro, como eu devo fazer? Primeiro passo e mais importante é eu começar a conversar com algumas pessoas que eu sei que são próximas, que eu posso explicar para ela a ideia da adoção espiritual. Então, pode ser que em qualquer lugar onde eu trabalho, no meio dos meus amigos, né? Mas também, naturalmente, na paróquia que eu participo. Então, basta eu conversar com as pessoas e quando surgir uma outra pessoa, pode procurar o próprio padre para falar exatamente sobre adoção espiritual, pedindo para que ele talvez realize num certo momento que ele escolhe uma data, que poderia ser exatamente como nós falamos, uma data marcante, uma data importante, a adoção espiritual, ou vai propor adoção espiritual para outras pessoas dessa paróquia. E neste caso, nós até pedimos para que pessoas interessadas de iniciar trabalho com outros, né, na paróquia, no grupo que participam na paróquia, ou grupo de amigos, em alguma outra realidade onde a pessoa está inserida, né, que entrem em contato conosco através do WhatsApp. Também encontramos esse WhatsApp no nosso portal Adoção Espiritual Rio, adoção sem tio e sem cedilha, adoção espiritual rio.org.br, e a nossa equipe vai entrar em contato, vai responder essa mensagem e depois ajudar conduzindo exatamente os passos para que, claro, nós respeitemos também cada paróquia, a organização e tudo mais. Então, convidamos a todos. Tá ótimo. Muito obrigada, Dom Tiago, por nos esclarecer essas perguntas. E o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão vendo esse vídeo? Com certeza eu gostaria de convidar a todos vocês que de repente estão conhecendo neste momento a adoção espiritual pela primeira vez, para que abracem esta proposta com todo carinho, com todo amor. Nós entendemos quanto que é importante zelar por cada vida. A Igreja, nossa Igreja Católica, ela fala claramente que precisamos proteger a vida, cada vida desde a concepção até a morte natural. Cada vida humana é importante. Ninguém vem para este mundo por acaso. Estou falando perante os planos de Deus. Pode ser que alguém surge não sendo esperado pelos homens, mas perante Deus, cada ser humano tem seu plano, sua missão para cumprir aqui neste mundo. Então, nós, uma vez abraçando esta nova vida, com certeza estamos dando uma força para esse novo ser humano. Nós estamos também, para o nosso lado, experimentando uma maravilhosa oportunidade de fazer o bem, e a própria prática da adoção espiritual traz grande satisfação. Então, convido a todos vocês, abracem a adoção espiritual e repassem ela, divulguem ela também para outras pessoas que ainda não a conhecem. Muito obrigada. Fiquei com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, Vitória, por este momento. De nada.